Eu quero falar com você, cristão, pastor, missionário. Você que acha que não tem talento para o inglês. Você que ainda acha o inglês uma língua muito difícil. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês há mais de 26 anos. Leciono inglês geral, inglês para negócios e para exames e inglês bíblico. Se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar. Aqui eu dou dicas de como você, pastor, pastora, missionário ou cristão, pode chegar à fluência no inglês muito mais rápido com a ajuda da Bíblia e de forma prazerosa. E aproveita para deixar o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, clica no botão aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês com Histórias Bíblicas. Aqui é a professora Vilma e a minha missão é levar você do zero à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Exatamente. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambos vêm pelo ouvir, né? Quanto mais você ouve a palavra do Senhor, quanto mais você se expõe, né? Estuda a palavra do Senhor, escuta as pregações lá na sua igreja, né? Local, escuta pregações e louvores online. Então, quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente medita nesta palavra, mais nós crescemos em fé. E com o inglês é a mesma coisa. Quanto mais você estuda inglês, quanto mais você se expõe ao inglês nas mais diversas maneiras, e também ao inglês da vida real, tudo isso vai fazer com que você alcance a fluência no inglês mais rapidamente. Agora, meditar na palavra do Senhor diariamente, em inglês e português, isso é uma ferramenta poderosa que pode levar você à fluência no inglês de uma maneira mais simples, rápida e agradável. Sabe por quê? Porque o ser humano adora histórias. Veja o sucesso do cinema. Jesus foi um grande contador de histórias. As famosas parábolas. E através delas, ele nos deixou grandes ensinamentos, ensinamentos que estão nos nossos corações até hoje. Então, as histórias bíblicas que você já conhece tão bem, você já conhece o contexto dessas histórias. Então, passar a estudar essas histórias em inglês vai fazer com que estudar inglês vai deixar de ser aquela coisa chata, uma obrigação, e vai passar a ser um prazer. Então, se você passar a fazer isso diariamente, fazer o seu devocional em inglês e português, né? Experimente, faça isso durante 30 dias para você perceber a sua evolução. Não só na palavra do Senhor, mas também na língua inglesa. Mas é porque você talvez seja cristão, talvez você tenha um chamado missionário, ou seja um pastor, uma pastora, de qualquer idade. O meu recado para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, é o seguinte: deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Muito bem, na segunda-feira, eu comecei contando para vocês um pouco da história de Abrão, não é mesmo? Né? Nós estamos trabalhando com Gênesis, né? Trabalhamos com capítulo 15 e 16. Começamos um pouquinho no capítulo 14, avançamos para o 15 e começamos ali um pouquinho do 16. Então, hoje, eu vou trabalhar, vou pegar aquela nossa linha, né, da história, de pensamento, do capítulo 16 e vou avançar até o capítulo 17. Então, o que acontece? Né? O Senhor, ele estava muito satisfeito, né, com Abrão.
Por quê? Porque Abraão estava demonstrando ao Senhor lealdade, a sua fé. E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? So, the Lord was very happy, very satisfied with Abraham, with Abraham's faith, with Abraham's loyalty, right? So we know that it's impossible to please the Lord without faith. E o Senhor apareceu para Abraão e disse que ele era o seu escudo, que ele era a sua grande recompensa. Né? So the Lord appeared to Abraham and told him that he was his shield, that he was his great reward. E Abraão ficou pensando, poxa, Senhor, eu já sou uma pessoa abençoada, eu já sou uma pessoa rica. O que será a minha recompensa? O Senhor não me deu filhos. Eu não tenho nenhum herdeiro. Eu vou deixar a minha herança para quem? Para um servo da minha casa lá de Damasco. So Abraham, he was talking to the Lord. I'm rich, I'm blessed, but I have no children. You haven't given me an heir. Right? So everything I have, all my inheritance, I am going to leave to a servant in my house. Né? To a servant from Damascus. E naquele momento, então, o Senhor o convidou, né, para ir lá fora. Porque ele disse assim, não, você não vai deixar a sua herança para esse servo. Nem mencionou o nome dele, Eliezer. Nem mencionou. Não, você vai ter um filho do seu sangue, da sua carne. E o convidou para ir lá fora. Né? So the Lord told him, no, you're not going to have an heir, right? You're not going to leave your inheritance, yeah, to the servants. Not at all. You will have a son of your flesh and your own blood. And then the Lord invited him to go outside. Chegando lá fora, o Senhor disse para ele, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você consegue contá-las, porque assim será a sua descendência. So the Lord invited him to look at the sky, to count the stars. Yeah? He said, if you can count them, because in the same way, as numerous as the stars in the sky is going to be your offspring. Yeah? Muito bem, então, nós paramos aí. Né? Então, o Senhor, ele prometeu, ele fez uma aliança com Abrão e lhe prometeu, né, que a sua descendência seria numerosa. Né? So at that moment, the Lord made this covenant with Abraham and really promised him that his offspring would be numerous. Agora, o tempo foi passando, não é mesmo? O tempo do Senhor não é mesmo o nosso tempo. Não é igual. Right? So the time has passed by. The time of the Lord is different from our time. E aí, a gente não sabe quanto tempo se passou. Abraão, ele já estava morando lá em Canaã por uns 10 anos. E ele continuava sem filhos. A sua esposa, Sarai, era estéril. Não lhe deu nenhum filho. Right? So we don't know, how much time has passed by since this covenant, since this promise. But Abraham had been living there in Canaan for 10 years. And he continued not having kids, right? Because his wife Sarai was barren. She didn't give him any children. But Sarai tinha uma escrava. Sarai tinha uma escrava.
né? Uma egípcia. Os egípcios, novamente, uma egípcia de nome H. E você sabe, né? As mulheres estão sempre pensando alguma coisa. E ela teve uma ideia. Poxa, e se eu desse a minha escrava, né, como esposa para o meu marido, para que ela pudesse me ajudar a ter uma família? Right? So Sarai, right? She had no children. And she had a slave, called Agar, an Egyptian slave. Again, the Egyptians here, right, in this story, right? So Agar, so Sarai, right, Abraham's wife, she had an idea because women, we are always thinking, right, many things in our minds. And at that time, it was very important for the women to have kids and also for the men, right? And to have a boy so you could, continue the family, perpetuate the family's name, right? So what was her idea? She told Abram, come on, why don't you lie down with Agar? So maybe she can help me to have a family. Abraão simplesmente concordou com essa ideia, né? Ele não foi assim um líder, né? Não, vamos esperar no Senhor, aqui tem uma promessa. Lembrando que o Senhor fez a aliança com Abraão, não com Sarai, certo? Ela queria muito ter filhos. Ela queria ter o prazer de ser mãe, não é mesmo? E, só que o Abraão, ele simplesmente concordou com a esposa. E o que ele fez? Ele se deitou com Agar. E o que aconteceu? Ela engravidou. E aí, os problemas começaram. Né? So Abram, he just listened to his wife and agreed with her. Right? She gave the idea of him to lie down with Agar so that they could have kids, right? To help them have a family. And he wasn't a leader. He didn't say, no, come on, we should wait on the Lord because the Lord has promised me. But, as I said, the time was passing by, right? Time was passing by. They were in a hurry. They were both quite old already. E o que aconteceu? He lied down with Hagar. She conceived. Yeah, she got pregnant. And as soon as she got to know she was pregnant, the problems started. Porque quando a gente quer resolver tudo da nossa cabeça, né? A gente quer entrar na frente e, às vezes, a gente sabe que nós temos promessa do Senhor, mas nós não somos pacientes, né? Então, a gente quer fazer do nosso jeito, quer resolver o problema, né? E foi isso que Sarai quis fazer, né? She wanted to solve the matter. She wanted to get, settle the matters into her own hands. And Abram just agreed with wife. So what happened? As soon as Agar got to know she was pregnant, she started despising Sarai. So instead of solving a problem, she got actually another problem, right? And then she starts suffering. Né? Começou a sofrer. Por quê? Porque ela tinha uma escrava que a ajudava e agora ela pensou que essa escrava fosse ajudá-la a conseguir uma família. Assim que a escrava soube que estava grávida, começou a desprezar a sua senhora, né? Então, ela arrumou um problema, ficou ainda mais triste. E você sabe o que a Sarai fez? Ela botou toda a culpa em quem? Em Abraão, não é? Ela falou, a culpa é sua. Eu estou aqui sofrendo,
Agora ela está grávida de você, certo? Você deitou com ela, você engravidou, e agora ela está me desprezando. A culpa é sua. O senhor devia vir resolver essa situação. A gente faz assim, né? Pois é, mas Abraão tinha sua culpa. Porque ele não foi um líder, o homem não é o cabeça. Não, ele simplesmente concordou, não foi? Então, quando a gente resolve fazer uso do nosso livre-arbítrio, a gente tem que saber também as consequências virão, não é mesmo? So what happened? Yeah? So the problems arose, right? Because Agar got pregnant, she started despising her mistress, Sarai. Sarai started, getting very upset, very sad. And who was to blame? She put the blame on the husband, right? Because you lie down with the slave. You got her pregnant. Now she's waiting for a baby. And what is she doing? She's despising me. She's making my life miserable. I mean, the Lord should come and decide the situation. Poxa vida. A gente nos concentrando aqui na história de Abraão. Né? A aliança do Senhor com Abraão. Né? Agar teve filho. E, como o Senhor havia dito, que havia conversado com ela, né, que quando ela fugiu, depois ele mandou ela voltar, né, mas a gente vai se concentrar aqui na história de Abraão. Né? Você vai ter esse filho, você volte lá, você vai ter esse filho, e você vai dar o nome a ele de Ismael. Ok? Então, quando Agar teve o filho de Abraão, ele estava com 86 anos, já uma idade avançada, não é mesmo? Para ter filhos. Muito bem. Só que para Deus nada é impossível. Né? So, Agar, she got pregnant, she had the baby, right? And she named him she named the name that the Lord had told her to put it in her son, right? Because in the meantime, she escaped and she got back, right? And but she had the kid, right? And Abram named him Ismael. And Abram, at that time, when Ismael was born, he was 86 years old. Então, olha só, o tempo vai passando, né? A gente sabe que a gente tem promessa do Senhor, mas nós não somos muito pacientes, né? Sometimes we want to take matters into our own hands. We want to make use of our will, our free will, livre-arbítrio, que foi o que aconteceu com Sara, certo? E Abraão deu ouvido à esposa. E nasceu então Ismael. Ele estava com 86 anos. Agora, lembrando que Abraão, né, as pessoas daquela época, eles não tinham esse manual maravilhoso, né? Aqui estão todas as promessas do Senhor. Não é isso? A gente pode chegar, nós somos muito privilegiados. Qualquer momento, né? A gente vem aqui, ó, beber da fonte. Não, o Senhor tinha aparecido numa visão para Abraão. Olha, não sei. Talvez mais de 10 anos, mais de uma década atrás. Quiçá 20 anos. Right? So, the Lord had appeared to Abram in a vision. A decade ago, maybe 20 years ago. We don't know, right? But at that time, they didn't have this precious manual that we have today. In here, we can find all the Lord's promises for our life. E aí o tempo foi passando. Time has passed by. E Abraão já estava com 99 anos. E
as the time has passed by, Abraham was already with 99 years. 99 years. Quase 100, né? Quase 100. Quase um século. Muito bem. Então, e aí, o que aconteceu? Vamos então agora lá para as passagens bíblicas, para a gente fazer uma análise e continuar essa história. Então, vocês que estão comigo aí no Instagram, se vocês estão aí porque vocês querem, trabalhar com a sua audição, com o seu listening, muito bem, né? Porque eu estou sempre repetindo, né? Indo e voltando. Mas se vocês quiserem acompanhar os slides, eu os convido então para o YouTube, ok? Aí na minha bio tem um link. Então vamos lá. Vamos aqui ver um pouquinho das passagens bíblicas e continuar essa história, tá? E eu vou pegar aqui o meu ajudador. Então vamos lá. Gênesis 17. A gente vai ver aqui os versículos de 1 a 7. Tá bom? Então vamos lá. 1 a 7, 1 a 5. Eu avancei um pouquinho mais. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Vamos lá? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Lembrando, essa então foi a segunda aparição, né? Depois daquela aparição, onde o Senhor fez a sua aliança com Abraão. Mais de uma década, quiçá 20 anos. Agora, ele já está com 99 anos. Então, o Senhor veio para refrescar a memória dele. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. In English, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and blamelessly. Certo? Então, a decade later, maybe 20 years later, né? Temos que ser pacientes. You've got to be patient. Right? And wait on the Lord. Então, olha, quando Abraão estava com 99 anos de idade, Abraham, porque o nome dele ainda não tinha sido mudado. When Abram was 99 years old, quando Abraão estava com 99 anos de idade, when Abram was 99 years old, o Senhor lhe apareceu e disse, The Lord appeared to him and said, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. I am God Almighty, ou Almighty, okay? Um pouquinho mais americano. I am God Almighty. Ande segundo a minha vontade. Walk before me faithfully, né? Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E seja íntegro. And be blameless. Be blameless. Blame é culpa. Less, né? É um sufixo que quer dizer ausência. Eu quero que você seja íntegro. Eu quero que você ande sem culpa. Que é um pouco difícil, né? Porque até então ele já fez algumas besteiras. Como todos nós. Como todos nós. Né? Não somos perfeitos. Somos seres humanos. Né? Imperfeitos, pecadores. Né? Então, ande segundo a minha vontade
Walk before me faithfully. E seja íntegro. And be blameless. Né? So I just commented here that he has already committed some mistakes, right? Why? Just a human being, just like everybody else, right? We're human beings, we're not perfect. Right? And we are sinners. Right? Ok, então vamos continuar. Olha só. Quizá 20 anos depois o Senhor reaparece para lembrar da aliança. Né? Aliança, e pedindo que ele ande com ele. Né? Muito bem. Let's continue here. E aí? Aí ele continuou. O Senhor, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse. O Senhor continuou falando. Então, ele chegou e disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Diante disso, Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse. Né? O Senhor continuou falando. Mas vamos lá para o inglês. Then I will make my covenant between me and you. Covenant, um acordo, uma aliança. Then I will make my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Que neste caso, né, é a descendência dele. And I will greatly increase your numbers. Abram fell face down, and God said to him. O Senhor ainda continuou. Né? So then I will make my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Abram fell face down, and God said to him. Vamos lá. Estabelecerei a minha aliança. Then I will make my covenant entre mim e você, between me and you, né? E multiplicarei muitíssimo. And I will greatly increase. Esse muitíssimo é o greatly. Greatly increase. Multiplicarei muitíssimo. O que? A sua descendência. Your numbers. Né? Quando a gente vê os versículos, os últimos, né? Essa descendência, eles usaram a palavra offspring. Mas aqui está sendo usado your numbers. Poderia ser os anos da sua vida, mas aqui ele está se referindo à descendência dele. Abrão prostrou-se. Abrão fell face down, rosto em terra. Né? Caiu ali dos joelhos, né? Rosto em terra. Face down. E Deus lhe disse. And God said to him. Continuou falando, o Senhor continuou falando com ele. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Ele está reforçando aquela promessa lá de talvez 20 anos atrás. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. As for me, this is my covenant with you. You will be father of many nations. As for me, this is the covenant with you. You will be the father of many nations. De minha parte. Olha que legal. De minha parte. As for me. As for me. Esta é a minha aliança com você. This is my covenant with you. Você será o pai de muitas nações. You will be the father of many nations. Né? E continuou. Foi neste momento aqui, aos 99 anos, que o Senhor
muda o nome de Abrão. Okay? Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. Não será mais chamado Abram. No longer will you be called Abram. Lembrando, você lembra quando eu falei, se você começar com uma negativa, a frase com uma negativa, sua sentença, você tem que fazer a inversão do verbo. Isso aqui é um pouco avançado. Mas olha, essa é a beleza de estudar, né, com as histórias bíblicas. Você começa a aprender estruturas de diversos níveis. Né? Então, né, não será mais chamado Abraão. No longer will you be called Abraham. Né? Will you, que seria como uma pergunta, mas não é uma pergunta. Aqui, na verdade, né, está sendo enfático, tá? Porque começou com no longer, que é uma negativa. Porque eu poderia falar, you will no longer be called Abraham. You no longer be called Abraham. Mas ele quer enfatizar, no longer will you be called Abraham. Ok? Para enfatizar, começou com uma negativa, sentença, faz a inversão como se fosse uma pergunta, mas não é uma pergunta, tá? É uma afirmação forte. No longer will you be called Abraham. Seu nome será Abraão. Your name will be Abraham. Porque eu o constituí. For I have made you pai de muitas nações. A father of many nations. E continua. Né? Continua. Disse também Deus a Abraão. Porque agora ele já está usando o seu nome novo. Disse também Deus a Abraão. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Diz também Deus a Abraão. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. God also said to Abraham, as for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. God also said to Abraham, as for Sarai, your wife, you will no longer, né, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. Então disse também Deus a Abraão, God also said to Abraham, de agora em diante, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. As for Sarai, em relação a ela, sua esposa, as for Sarai, your wife, em relação a sua esposa, Sarai, você já não a chamará mais de Sarai. You are no longer to call her Sarai. Né? Mais uma vez usando aqui o negativo. You are no longer to call her Sarai. Poderia ser. You will no longer call her Sarai. You will no longer call her. Mas you are no longer to call her Sarai. Seu nome será Sarah. Her name will be Sarah. Ok? E a história continua. Deus continua falando. Eu a abençoarei
e também por meio dela darei a você um filho. Eu a abençoarei e dela procederão nações. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Eu a abençoarei e dela procederão nações. In English, I'll bless her and I will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Né? Então, a mesma promessa que ele deu ao Abraão está aqui confirmando para Sara. Porque essas nações virão deste casal abençoado escolhido pelo Senhor. Lembrando que Abraão estava com quantos anos? 99. E Sara? 90. So I will bless her and I will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Né? Eu a abençoarei. I'll bless her. E também por meio dela. And I will surely give you a son by her. Por meio dela. Ficou lá pro final. By her. E também por meio dela. E também por meio dela darei a você filho. And I will surely give you a son by her. Ok? Eu a abençoarei. I'll bless her. E dela procederão nações. So that she will be the mother of nations. She will be the mother of nations. Muito bem. Então imagine a reação de Abraão aos 99 anos. Imagine. Abraão riu e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Olha a cabecinha dele, que já estava esperando, né? Ele estava esperando no Senhor. Mas, de repente, 20 anos, né? O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Abraão riu e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Para Deus, nada é impossível, não é mesmo? Abraham laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Abraham laughed and said to himself. Ele falou para ele mesmo, né? Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Então Abraão riu. Abraham laughed e disse a si mesmo, and said to himself. Só que Deus, ele conhece, né? Conhece nosso pensamento, conhece nosso coração. The Lord knows everything. Knows our thinking, our heart. Poderá um homem de 100 anos, will a son be born to a man 100 years old? Poderá um homem de 100 anos gerar filhos? Will a son be born to a man 100 years old? Will a son be born? Então, nascerá um filho, se a gente for fazer aqui na tradução um pouquinho mais literal do inglês, will a son be born? Nascerá um filho de um homem de 100 anos? To a man 100 years old? Poderá Sara, will Sarah dar à luz, bear a child, aos 99 anos, aos 90 anos? Yeah? At the age of 90 or 90? Okay? Poderá Sara dar à luz
aos 90 anos? Will Sarah bear a child at the age of 90? Pois é, essa foi a promessa do Senhor para esse casal escolhido. Essa foi a promessa do Senhor para esse casal escolhido. Né? Só que para Deus, nada é impossível. There's nothing impossible for our Lord. Beleza? Porque se você está aguardando no Senhor, se o Senhor tem promessas para você, espere do Senhor. Eu tenho promessas na minha vida. Eu estou esperando do Senhor. Né? So if you have promises, wait on the Lord. Nothing is impossible for the Lord. Right? Maybe you have promises. You've been waiting on the Lord. Keep waiting on the Lord. I have promises from the Lord for my life. E o que será que aconteceu com esse casal abençoado? Sara, quando ouviu tudo isso, riu também. Também riu. Como é que pode? Meu esposo com 99 anos, eu com 90. Agora eu vou ter filhos? E mais, vou ser mãe de muitas nações? Só rindo, né? So when Sarah got to know all this, when she learned all this, she also laughed, right? She thought it was a joke. I mean, come on, I've been waiting for 90 years. Yeah? That was my desire to be mother, right? She even tried to solve the problems, get the matters into her own hands, right? Gave her slave to her husband, trying to be a mother. Right? So she laughed. She couldn't believe it, that she could be a mother. And it sounded even more strange to be a mother of nations. Mas o Senhor lhes disse: daqui, o ano que vem, mais ou menos aqui, nesse mesmo tempo, ela dará à luz a um filho seu. E você vai chamá-lo de Isaac. Mas o Senhor continua, né? E ele deixou claro, ele foi bem específico. Né? So the Lord continued, né? And he was very specific. This time next year, you bear a son, and you shall name him Isaac. E o que será que aconteceu? Aconteceu exatamente como o Senhor disse, não é mesmo? Como é que fala? Que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude. Mude a sua cabeça, mude de ideia. Né? So what happened? It happened just as the Lord had said, right? So Sarah, she had a son. Abraham named him Isaac, né? The son of the promise. Not Ishmael, Isaac, because the Lord said he would have a son of his own blood, of his own flesh. No matter the age. No, because nothing is impossible for the Lord, right? Because God is not a man that he should lie. He's not the son of the man that he should change his mind. Então, se você tem promessas do Senhor, aguarde do Senhor.
pacientemente. Right? So if you have promises from the Lord, wait on the Lord patiently. Ok? Então, tá aqui um grande ensinamento para nós. Se você acha que esse conteúdo que eu trago aqui para vocês, essas histórias bíblicas em inglês, né? Se vocês acham que isso é um conteúdo de valor, eu peço a vocês que deixem o seu like, né? Compartilhem. Porque quando vocês fazem isso, né, as plataformas digitais vão entender que esse é um conteúdo de valor e vai poder alcançar mais pessoas. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.